Saúde da paz do Senhor. É sempre motivo de muita alegria estar aqui com o meu pastor Mateus. Sou grato a Deus por essa casa, sou grato a Deus por levantar altares por onde eu passei. E na minha caminhada aqui foi um altar. A importância do altar, onde você levanta, você recebe de Deus e você também sacrifica no altar. Então passamos muitos períodos de aprendizagem aqui com o pastor. E Deus nos deu uma outra caminhada. Por outro estado, por outro país, agora por outro país. Daqui a pouco, né? Deus vai estar levando a gente. Eu vim aqui com a bênção do meu pastor Joel de Souza. Ele é pastor da Igreja Rio Jaguaribe, lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eu estou debaixo da cobertura dele. Ele é o meu pastor. A gente está morando hoje no estado do Rio de Janeiro, lá no Nova Friburgo, e o Senhor tem nos abençoado. Mas Deus colocou no nosso coração, deu direcionamento para ir para São Paulo. E lá o Senhor, através do meu pastor, me deu uma orientação, um trabalho naquele lugar a fazer. Quando você está debaixo de uma direção de Deus, é Deus que vai mudar o seu caminho, não é você. Eu gostaria de estar aqui ainda, pastor, debaixo da autoridade do Senhor, aprendendo com o Senhor, vivendo essa maravilha dessa igreja. Mas para você crescer, você vai ter que aprender. Você vai passar por um processo. Aprendizagem também exige maturidade. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado a maturidade de alcançar mais pessoas. O Senhor tem nos levado a mais igrejas. Mais pessoas têm sido curadas do poder guiar no nome de Jesus. Então, esse aqui é o meu primeiro livro, O Poder do Testemunho. Eu já falei aqui uma vez sobre ele, onde eu fui curado no hospital através de oração. Se você crê no poder da oração, e você acredita que Jesus cura, não há empecilho para a sua doença. Não há empecilho para a sua eternidade. Eu estava morrendo no hospital, já há mais de 25 dias internado. Na época do Covid, 75% do pulmão comprometido. Alguém foi lá, eu falo alguém, porque até hoje eu não sei o nome da pessoa. Eu só sei o que eu recebi, a minha cura. Então, esse aqui eu conto como eu fui curado. E eu conto os 3 passos para que você possa ministrar e possa receber a sua cura. Você que tem alguma enfermidade, eu te ensino hoje como você receber a sua cura. Esse aqui, depois que eu recebi a minha cura, eu entendi de uma coisa: Jesus cura. Fala comigo, Jesus cura. Agora, você precisa aprender a tomar posse da cura. Então, hoje a gente tem um seminário no YouTube de como ministrar os enfermos. E nesse livro aqui eu falo sobre os 5 passos para você ministrar o enfermo. Aqui eu ensino para quem queima no coração de ser ministro de milagre. Aqui eu conto algumas chaves. São muitas chaves. Aqui eu conto algumas chaves para que você possa viver debaixo dessa unção de cura. Está sobre hoje, sobre este ambiente. E se você ver aqui, receber um toque de Deus, um toque do meu amigo, Espírito Santo, hoje é o seu dia de receber. Eu sempre falo que se você, aquilo que você deseja, criar a expectativa do seu coração, você recebe. Amém? Então, está lá atrás, quem quiser adquirir e aprender mais, seja abençoado em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra de Deus. Quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Eu quero falar hoje sobre unção e identidade. Para que você possa ser um ministro de cura e ver pessoas sendo curadas através da sua vida, a primeira coisa, você precisa ter uma identidade. Se você não tem identidade, você não consegue exercer aquilo que Deus otorgou sobre a sua vida. E depois que você tem uma identidade e saber quem você é, agora Ele vai te encher com uma unção.
Eu quero falar sobre isso hoje para que você possa compreender e sair daqui tocada pelo meu amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Repete comigo: Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Repete comigo agora: Deus era com ele. Deus é comigo. Agora coloca a sua Bíblia aí no banco. Dá um aperto de mão aí no seu irmão. Eu quero orar com você. Eu quero pedir o meu amigo Espírito Santo que ele venha te tocar nessa noite. Depois de ver experiências, de orar por muitas pessoas, impor as mãos, o Espírito Santo me deu um direcionamento a gente começar a abrir live na internet, live no TikTok. Se você entrar lá no meu Instagram, eu coloco algumas coisas que acontecem na nossa live. E o que acontece é sobrenatural. A gente vê pessoas com caroços sumir, desaparecer. Pessoas que não estavam conseguindo andar, voltar a andar, sem toque, do outro lado da tela. Sabe por que isso acontece? Porque elas estão passando lá, elas ouvem a palavra e elas pedem oração. A maior dificuldade, e eu falei isso com o pastor essa semana, é porque somos autoridade na igreja, somos filhos de Deus, mas não submetemos a autoridade de quem está ministrando. Então eu quero te pedir hoje, abra o seu coração. Não é o Tiago, não é o evangelista Tiago que já neste lugar, mas é a pessoa do Espírito Santo que tem moldado a minha vida, trabalhado a minha vida. Eu quero liberar a porção que Deus me deu para essa noite sobre a sua vida. Mas eu preciso que você abra o seu coração, feche os seus olhos. Em nome de Jesus que eu quero orar. Você que está enfermo, está sentindo dor de cabeça, vem para frente que eu quero orar com você, que Jesus vai te curar agora. Agora você que precisa de um toque do amigo Espírito Santo, só fica de pé, que ele vai te tocar nesta noite. Você vai sentir ele te tocar. Você que está com dor de cabeça, pode vir aqui. Você vai sentir ele te tocar. E ele vai mudar, a partir de hoje, algo aí dentro. No poder que há no nome de Jesus. Feche seus olhos. Estenda sua mão assim, ó. Estenda sua mão assim, ó. Você vai sentir algumas coisas. Pode vir aqui. Você vai sentir algumas coisas na sua mão. Você vai sentir frio, vai sentir calor, vai sentir dormência e formigamento. Espírito Santo de Deus, toca agora, meu Deus, em nome de lugar. Em nome de Jesus. Libera a sua vida agora com unção. Em nome de Jesus. Feridas na alma. Tem pessoas aqui que precisam de uma cura interior. Feridas, machucadas na alma. Eu quero liberar uma cura no poder que há no nome de Jesus. Começa a tocar, Espírito Santo. Mais. Você que está sentindo, se coloca de pé. Se você estiver sentado, estiver sentindo calor, frio, formigamento e dormência, se coloca de pé, no poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, sopra o teu vento nesta noite. Sopra o teu vento nesta noite. Toca agora os corpos, a alma e o espírito. Há uma santificação agora integral neste lugar. Corpo, alma e espírito. Eu libero nesta noite, pela autoridade que há no nome de Jesus. Pode sentar. Você está sentindo dor de cabeça? Está sentindo dor de cabeça? 15 dias. E como é que está agora? 15 dias. Estou com muita dor, estou passando muito mal. E agora, eu refrigério aqui dentro. Agora.
refrigério, de 0 a 100. Quantos por cento você daria, Dudu? Se fosse medir ela, 90%. Faz assim com a mão. Espírito Santo, eu quero te pedir, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Respira fundo, respira fundo. Espírito de enfermidade, tu cancela suas forças sobre o corpo dela, em nome de Jesus. Faz unção sobre ela, queima as sementes sobre a mente dela, sobre o corpo dela. Espírito Santo, obrigado pelos 90%. Mas eu te peço agora, cura completa. Respira fundo. Respira fundo. Procurador. Tem alguma dor aí? Tem alguma dor aí? Não? Mas assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Quando eu estava no louvor, eu senti uma tontura. Aí o Espírito Santo ele fez assim. Aí eu vi ela ali. Eu estava sentindo alguma coisa, passando mal. Obrigado, Espírito Santo. Então, Atos 10, capítulo 38. A Bíblia vai falar, Pedro, você conhece a história? Pedro, nessa situação, ele está testemunhando Jesus. Você conhece o texto? Pedro ele é chamado na casa de Cornélio. Cornélio estava orando e Cornélio ele tem uma visão de um anjo. E o anjo diz para ele: vá a Jope na casa direita e chama Simão Pedro. Chama Simão porque ele vai lhe falar alguma coisa. Já diante disso, eu entendo que aos anjos não foram dados falar do Evangelho, mas foi a responsabilidade minha e sua pregar o Evangelho de Deus. Então Pedro tem uma visão, Pedro tem direcionamento de Deus, e agora Pedro sai daquele lugar onde ele está e vai lá pregar para os gentios, pregar para pessoas que não conheciam Jesus, que não eram judeus, que não sabiam da religião judaica, apenas recebiam as informações e aprendiam naquela cidade sobre o Deus de Israel. E Pedro agora começa a falar sobre Jesus. Você vai ver o texto que ele vai falar, não o ungido de Deus, mas ele vai falar de um homem. Ele vai falar de Jesus de Nazaré. E ele vai falar que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Duas coisas. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas você pode não saber ainda acessar o poder de Deus. O poder de Deus ele é acessado através do coração. Eu vou tentar falar isso um pouco mais tarde. E agora Pedro começa a pregar para aquele povo que não sabia nada sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo cai sobre eles. Eles são cheios do Espírito Santo. Não há ministério sem a unção de Deus. Não há ministério sem o Espírito Santo de Deus. Você precisa entender, para que você possa viver mais do Senhor Jesus, você precisa aprender a acessar com o seu coração e receber do Espírito Santo. E depois você precisa aprender qual é o propósito de Deus na sua vida. Quando eu saí daqui, eu entendi uma coisa: Deus quer me usar. Quando eu saí dessa igreja, eu sabia de uma coisa: Deus quer me usar, mas eu não sabia ainda qual é o propósito de Deus na minha vida.
E Deus foi encaminhando. E você vai ver que todo ungido, ele passa por um processo. A Bíblia vai dizer que muitos são chamados, poucos são os... Sabe por quê? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque não aguentam o processo da caminhada. No meio da caminhada, a Bíblia vai dizer que você vai ser perseguido. No meio da caminhada, a Bíblia vai dizer que você vai ser caluniado. E o que acontece? Muita gente prefere trabalhar para Deus sem Deus. Mas tem como isso? Trabalhar para Deus sem Deus? Tem. Estamos na igreja, mas estamos com o coração fechado para receber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Estamos na igreja, mas estamos de mal com o nosso irmão. Estamos na igreja, mas se alguma coisa acontecer, eu mudo de igreja. Muda de igreja. Hoje é só pedindo um iFood, a igreja vem na sua casa. O problema não é a igreja. O que está faltando é o quartinho de oração. Não é atenção se você não buscar o quartinho de oração. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1, e Deus criou o homem. Ali o verbo em hebraico é bará. Se você conhece um pouco de hebraico, bará é quando Deus ele cria do nada. Bereshit bará Elohim, criou Deus, os céus e a terra. Ou seja, o bará de Deus é criar do nada, é gerar forma. E ele criou eu e você, primeiro no céu, primeiro na mente dele. E aí no capítulo 2 de Gênesis, Deus vai formar o homem. E formar ali já um outro verbo é exar. Ou seja, Deus agora forma o homem do pó. E ele sopra aquilo que ele fez na mente dele, no coração dele. E a Bíblia vai dizer que nós fizemos alma vivente. A Bíblia vai dizer também em Salmos capítulo 8, que Deus fez você e eu um pouco menor que os anjos. Um pouco menor. E a Bíblia vai dizer que glória e honra o revestiu. Algumas traduções vai dizer de coroa. Coroa porque você é a coroa da criação. Ou seja, existe sobre você uma unção. Existe em você uma capacidade. E que você acessa quando você entra no quartinho de oração. É lá que você precisa buscar Ele. É lá que Ele vem te visitar. E o meu Senhor Jesus vai dizer, se você quer uma coisa de Deus, entra na sua porta secreta. E Deus te recompensa. A recompensa é a unção para você viver o propósito de Deus. A recompensa é você ouvir a voz do meu amigo Espírito Santo. Não adianta você vir para a igreja e sair vazio da mesma forma. Você foi cheio de Deus. A Bíblia vai dizer também que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então o diabo não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, ele dá acesso ao inimigo das nossas almas. E agora ele precisa de um casulo. Ele precisa de uma alma para poder habitar. É por isso que a gente vê muitas pessoas feridas de alma. Está na igreja, mas está machucado. Está na igreja, mas não consegue perdoar o seu irmão. Está na igreja, mas ainda fica remoendo coisas que viveu no passado. E não consegue romper o passado para viver o futuro daquilo que Deus quer na sua vida e na minha vida. Comigo não foi diferente. Os primeiros demônios que eu tive que brigar foram chamados demônios familiares, ou espíritos familiares. São aqueles que duvidam de você. São aqueles que vão lutar contra você para dizer, ops, não é isso não, cara, para com isso. Não é isso que Deus quer para você.
Mas quando você se rende ao Espírito Santo de Deus, somos transformados à imagem de Jesus, de glória em glória, de graça em graça, de glória em glória. Você pode dar um glória ao Senhor neste lugar? Você está sendo transformado neste lugar, pelo ambiente. Você está sendo transformado neste lugar, por essa unção que está aqui neste lugar. Está moldando você para que você possa viver mais de Deus. É de glória em glória. Então você é dono dessa terra. Mas o diabo, na tentação, ele vai dizer para o meu Senhor: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Porque tudo isso foi me entregue. Por causa do pecado, ele acessa a sua vida. Por causa do pecado, ele acessa a sua família. Por causa do pecado, ele quer destruir tudo que dá glória ao Senhor. Mas o meu Jesus, que você conhece, ele morreu na cruz. O apóstolo Paulo vai dizer que ele nos deu agora toda a autoridade. É por isso também que ele é chamado de segundo Adão. Porque o primeiro Adão tinha autoridade sobre todas as coisas. Agora o segundo Adão, ele te dá autoridade para mim e para você. Ainda que eu estou falando sobre a identidade. Se você não souber quem você é, não vai adiantar. Você está diante do enfermo. Se você não souber quem você é, não vai adiantar. Uma pessoa entra pela porta ali, de cadeira de rodas, você não vai ter coragem de orar. Porque você vai perguntar: e se? E se não acontecer? E eu já passei por isso. E se não acontecer, faz de novo. A primeira vez que eu fui orar para o enfermo, eu passei um ano jejuando e orando. Eu falava: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer ser usado nos dons espirituais? Levanta a mão. E eu falava assim: Deus me usa. E um dia eu fui para a igreja, tinha um cadeira de roda lá. Eu falei assim: agora eu vou orar, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. E nada aconteceu. E o Espírito Santo falou assim comigo. Isso marcou muito a minha vida. Inclusive está no livro. Você teria coragem de trocar com ele de lugar? E eu fiquei uns 2 meses pensando naquilo. E eu falei assim: Senhor, me ensina a ter empatia. Me ensina a me colocar no lugar do outro. E eu falei assim: todo mundo que chegar na porta da minha casa pedir alguma coisa, eu vou dar. Para aprender. E todo mundo que ia lá em casa pediu um prato de comida. Eu falei: toma. R$10, toma. Ah, uma panela, toma. Uma vez chegou um camarada lá e pediu alguma coisa que eu não tinha, mas eu vi ele descalço. Eu falei assim: você precisa de um chinelo? Aí fui dar o chinelo para ele. Mas uma vez eu estacionei meu carro na frente de casa. E aí eu senti vontade de botar o carro para trás da casa. E quando eu pisei para fora, o Espírito Santo falou assim: pega o seu casaco e dá para ele. E eu olhei e vi um senhor. Ele estava com a máquina de lavar nas costas. Era 10 horas da noite. Domingo. E eu falei assim: Senhor, está tudo bem? Ele: está tudo bem. Ele coloca o casaco nele. Eu visto ele. Ele fala assim: para onde você vai? Eu falei: vou no Ferro Velho. Domingo, 10 horas da noite. E tá bom. E aí eu saí. Há 3 dias atrás eu acordei na hora do almoço e o Espírito Santo falou assim: manda uma oferta lá pro missionário lá em Roraima. Eu fui e falei assim: rapaz, alguém já acordou aqui com uma vontade de mandar uma oferta para alguém? Difícil, né? Mas pode ter certeza, se você acordar sentir vontade, o diabo não é. E aí eu fui e mandei a oferta, era R$300 que eu mandei. E ficou 333. Eu tinha 332 da minha carteira, eu mandei 300. Eu falei assim: Senhor, por que não mandar logo tudo? E nesse dia o Espírito Santo falou comigo: dá para ele. Aí eu fiquei rindo, né? Eu fui para ele rindo. Aí eu falei assim: Senhor, só tem Pix? Ele tem. Aí eu falei assim: me dá um Pix aí.
Aí peguei o Pix, passei para ele. Aí eu peguei meu celular e falei assim: sabe quem mandou tirar isso aqui? Quando eu falei isso, ele começou a chorar. Eu falei assim: foi Deus que mandou te dar. Aí ele virou para mim, engoliu saliva, assim: eu tenho 2 filhos. Eu falei: eu sei que você tem filho. O Santo acabou de me dizer, porque só um pai, domingo, 10 horas da noite, a cara vai trocar dinheiro para comprar um leite pro filho. E aí ele começou a chorar. E ele falou assim: eu fui pastor há 20 anos. Eu falei: eu sei. E Deus manda te dizer: volta para suas ovelhas. O Espírito Santo, ele vai testar você. Até onde você tem fome, você tem sede mais de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. Se renda a Ele nesta noite. Jesus se ofereceu como sacrifício vivo por você e por mim. E o que você tem feito por Jesus nessa terra? O que você tem vivido? O que tem gerado no seu coração para conhecer e viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Isaías 10 vai dizer que o jugo é quebrado pela... Quem conhece o texto? Unção. Unção em hebraico é machá. De Machia, você conhece o texto, é a bênção apostólica dessa igreja. Yeshua HaMashiach. Machia em hebraico. Cristo é no grego. Aqui não é unção. A palavra aqui é semer. O que é semer, Tiago? Semer é azeite. Sabe por quê? O azeite, para jorrar, ele tem que ser espremido. Se você for na King James, que é uma outra tradução, vai dizer: e o jugo é quebrado pela corpulência. Corpulência, gordura, azeite. Por quê? Porque é a unção que está sobre você que vai quebrar o jugo. É a unção que está sobre você que vai curar os enfermos. É a unção que está sobre você que vai libertar cativos. É a unção que está sobre você que vai fazer você viver o propósito de Deus todo dia, cada dia. É a unção. Mas unção é gota-gota. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele recebeu toda a pleoma de Deus, toda a plenitude. O meu Senhor Jesus recebeu toda a plenitude. Mas ele tinha alguém em que ele precisou entender isso. O amigo Espírito Santo. Você não consegue unção indo para a igreja. Você não consegue unção puxando o saco do pastor. Você não consegue unção trabalhando no som, trabalhando na portaria, trabalhando na intercessão. Você consegue unção de joelho, onde você partiu de oração. É essa unção que vai mudar a sua vida. É essa unção que vai mudar a sua casa. É essa unção que vai transformar a sua vida para que você possa viver o propósito de Deus. Altares. Muitos altares você vai ter que levantar. Você conhece a vida de Abraão? Abraão ia para cá e erguia um altar. Abraão ia para lá e erguia um altar. Onde Abraão passava, até Deus pediu o filho dele. O último altar. O último altar que Deus pede ele. Quem era Abraão? Abraão tinha um chamado. Sabe como Abraão vira um escolhido? Quando ele sai dos 5 reis, da luta dos 5 reis, você conhece o texto. Ele oferece agora o seu dízimo a Melquisedeque. Ele vai para a terra de Abimeleque. Abimeleque vai, toma a mulher dele. Estou falando de unção. E se você quer unção, recebe na sua vida hoje. E lá, Abimeleque rouba a mulher dele. E agora Deus se apresenta para Abimeleque e fala assim: ó, a mulher do homem que você roubou é profeta. Você vai morrer. Por que Abraão não era profeta no Egito? Você não vai ver Deus chamando ou Deus falando com o faraó. Todas as guerras que Abraão passou foram processos para ele aprender
sobre Deus. Aprender de quem Deus é. E agora é Deus falando para outra pessoa. Ouça, esse cara que você mexeu aí, ele é profeta. Devolve a mulher dele, senão tu vai morrer. O que tinha sobre a vida de Abraão? Unção. Processo. Há processos na vida que vão ser doloridos. Há processos na vida que você vai ter que entregar coisas. Há processos na vida que você vai ter que abrir mão de coisas. Há processos na vida que vai sangrar, que vai doer. E se você abrir mão, você não se torna escolhido. Todo mundo aqui tem chamado. Todo mundo aqui tem chamado. Ninguém nasceu como um bastardo nesse mundo. Mas para ver o chamado de Deus, o quanto você quer entregar no altar hoje, abrir o seu coração para receber mais de Deus. Jair vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. Aí alguns vão dizer assim, ó, Deus cura se quiser. Quem já ouviu isso aqui? Deus cura se quiser. Deus não cura que se quiser, Deus cura com atitude. A atitude. Quando eu estava no hospital, eu estava morrendo, 75% do pulmão comprometido. Eu tinha 42 graus de febre, 300 de PCR, não sei se tem algum enfermeiro aqui. 300 de PCR, eu estava sem andar, eu estava com medo de dormir e não conseguir acordar. Mas eu falei assim, Senhor, eu não aceito morrer aqui. Eu não sei qual é o cativeiro que você está passando. Se é o cativeiro sentimental, se é o cativeiro financeiro, se existe dor no teu corpo, enfermidade, se tem caroços crescendo sobre você. Mas eu falei assim, eu não aceito morrer aqui. Eu vou te incomodar. Você está disposto a incomodar Deus pelo processo que você está passando? Você está disposto a viver tudo aquilo que Deus ele separou para você viver? E eu botei no status do meu Instagram, estou morrendo, ora por mim. Botei no status do meu WhatsApp, estou morrendo, ora por mim. E as pessoas começaram a ligar. Começaram a declarar vida sobre a minha vida. Começaram a declarar a mão de Deus sobre mim. E uma enfermeira que até hoje eu não conheço. A Bíblia vai dizer que Deus, ele via anjos. E a gente não sabe que são anjos. E que ela olhou e falou assim, Tiago, você acredita que Deus pode te curar? Falei, acredito. Posso orar por você? Falei, pode. E quando ela olhou por mim, eu senti a unção que estava sobre a vida dela, passando pelo meu corpo. Eu dei uma rajada de glória, uma rajada de oração em línguas. Ali, eu fui curado. Então, você precisa entender que a unção que está sobre Jesus está sobre você. Mateus 11, 26. Coloca aí. Eu quero falar sobre isso. Mateus 11, 26. Eu quero que você leia isso. Atos 11, 26. Desculpa. A igreja ela começa a crescer agora. Sabe o que acontece? Os discípulos não querem sair de Jerusalém. Eles querem continuar em Jerusalém. Sabe por quê? Jerusalém é confortável. Tem os apóstolos. E aí o que Deus permite? Deus permite a perseguição em Jerusalém. E eles começam agora a sair de Jerusalém. Vai ter momentos que você vai ter que sair de Jerusalém. Vai ter momento que você vai ter que abandonar as crenças antigas, as tradições antigas, para começar a viver o novo de Deus. E agora eles começam a fazer tudo que Deus começa a viver por eles. E a Bíblia vai dizer que a primeira vez são chamados Cristo. É a mesma palavra em grego para Messias.
O texto que nós lemos ali, o jugo quebrado pela unção, ali não é unção. Ali é azeite. Azeite conta-gota que eu e você recebe na presença de Deus. Jesus, ele é o Messias. Ele recebeu toda a plenitude de Deus. Por isso que ele é o Mashiach. Yeshua HaMashiach. Agora, aqueles homens, aquelas mulheres, discípulos do Senhor, são chamados de pequenos Cristo. Pequenos ungidos de Deus. A Bíblia vai falar de um diácono chamado Filipe. Ele sai de Jerusalém e começa a pregar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a curar e expulsar os demônios. Um diácono, cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade. Eu estou falando sobre identidade. Essa identidade é: você é o Filho de Deus. Começa agora a tomar posse dessa unção que está sobre este lugar. E saia daqui para ser transformado e transformar também a vida das pessoas. E ele começa a orar, as pessoas são batidas do Espírito Santo. Ele começa a curar as pessoas, ele começa a libertar demônios saindo. Por quê? Porque a unção estava sobre Jesus de Nazaré, o texto que nós lemos. Deus ungiu com o Espírito Santo e agora estão sobre aqueles homens. E eles começam a fazer tudo aquilo que o Senhor o direcionou a fazer. Mateus 8 vai dizer que Jesus, antes de ascender ao céu, ele vai dizer: eu vos dou toda a autoridade. A autoridade no grego aí é exousia. É a mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos quando enviou os 70. Você vai ler na sua Bíblia aí, e Deus deu o poder de curar e expulsar o demônio. Mas no original aí é exousia. Autoridade é uma coisa, poder é outro. Então, quando ele envia os 70, ele dá autoridade, porque o poder ainda não tinha descido sobre os discípulos. E você vai ver os discípulos curando e expulsando o demônio. Mas em Atos 2, a Bíblia vai dizer que eles receberam poder. Dunamis. É a mesma raiz da palavra dinamite. Só que acontece, você aprendeu a vir para a igreja, tradição. Você aprendeu a dobrar o joelho, tradição. Mas você não está aprendendo a ter fome de Deus. Porque para isso é você que tem que buscar. O pastor não consegue gerar fome em você. Ele tem que te dar de beber. Mas se você não vier beber, não tem como ele te alimentar. E Deus está falando essa noite: eu quero ungir pessoas aqui. Novas unção vão ser liberadas neste lugar. Pessoas vão sair daqui com dons, com autoridade, com poder, com unção. Mas enquanto você está disposto a receber a unção hoje, quando está disposto a romper com o passado e começar a viver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Oséias vai dizer, Oséias 4:6, esse texto é muito conhecido: o povo perece por causa do conhecimento. Quando eu saí do hospital, Mateus, eu entendi: Jesus cura. Agora, eu preciso aprender a acessar a cura. Jesus liberta. Eu preciso aprender a acessar a libertação. E o que a gente faz? Aceita Jesus, quer se batizar e quer logo trabalhar na igreja. Mas Jesus, ele antes de enviar os 70, ele chamou para si. Você vai ler o texto lá. E chamou para si e depois nos enviou. Antes de Jesus te enviar, ele quer te chamar para perto. Não existe ministério sem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Não existe ministério se você não se render, não conhecer ele no secreto. Hoje você vai sair daqui, vai lembrar tudo que eu estou falando, vai dobrar o seu joelho lá na sua casa e vai falar: Senhor, me unja com tua unção. Eu quero aprender, eu quero viver o sobrenatural de Deus e começar a viver o secreto a partir de hoje. Pessoas vão ser ativadas neste lugar. Pessoas vão começar a sonhar neste lugar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 29.
A igreja começa a ser perseguida. Pedro e João é preso. E agora eles são açoitados e depois eles são soltos. E eles se reúnem de novo. Eu quero que você leia esse texto comigo. Atos 4, capítulo 29. Eles já foram cheios, Mateus, no Pentecoste. Eles já receberam o poder do Espírito Santo no Pentecoste. Eles começam a fazer. E a Bíblia vai dizer que eles pregavam e Deus confirmava com sinais. Começa a perseguição. E isso vai acontecer na sua vida. Quando você começar a buscar Deus, vai começar a sentir a perseguição. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu ia orar por pessoa e tudo começava a ficar agitado. Hoje a gente foi orar para a nossa irmã. Quando eu estava orando por ela, aconteceu um acidente lá do outro lado do quarto. Na hora. E eu falei assim com ela, ó, estou acostumado com isso. Vai parar agora? Ela, não, vamos orar. Aconteceu um acidente, a gente foi lá, acudiu o menino. Ela voltou, a gente orou e ela recebeu o seu milagre. Então, se você aí, alguma coisa, está tentando tirar a sua atenção, foque naquilo que eu estou falando. Deus vai te tocar hoje, nesta noite. E a palavra diz que agora, ó Senhor, eles estão pedindo a Deus para as suas ameaças. Ou seja, estamos sendo ameaçados. Você vai ser ameaçado. Quando você começar a andar com Deus, pessoas vão apontar a você. Quando você começar a ver os milagres, pessoas vão tentar te parar. A mesma coisa agora está acontecendo com os discípulos. E eles começam a orar a Deus e falam, ó Senhor, olha para essas ameaças. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estende a tua mão para curar, para que faça sinais e prodígios no teu nome e no nome do teu filho Jesus. E a Bíblia vai dizer, ora tendo orado, movesse o lugar. E todos foram cheios, mas eles não tinham sido cheios do Pentecoste. Quando o Senhor te toca, há uma porção sempre nova para ser liberada. Eu lembro que em 2012, no sítio, aquele sítio maravilhoso, eu estava buscando o Espírito Santo de Deus, faminto. Eu subia monte e descia monte. Eu e meu amigo Bernardo, que ele está aqui hoje, ele faminto por Deus, passando por luta, dificuldade, buscando a Deus. Eu lembro de uma irmã, acho que Maria Cantuária, né? Cantuária? Uma irmãzinha bem velhinha, toda glória. Maria da Glória. Ela falou assim, rapaz, Deus pegou isso aí é fogo, hein? Eu gritava, eu recebi o Espírito Santo naquele lugar, naquele sítio. Ali começou a minha trajetória. Ali começou o primeiro altar. Mas eu não parei ali. A maioria das pessoas que foram batizadas comigo naquele lugar, eu creio que muita gente nunca mais falou em línguas. Eu creio que muita gente não teve ministério destravado. Recebeu aquela porção, Atos 2, e nunca mais viveu nada de Deus. Porque chamado, processo, o mundo vai te perseguir. Foi ele que disse, eu fui perseguido, mas eu venci o mundo. Ali começa o meu processo. Mas eu não parei ali. Eu continuei buscando. Altares sendo levantados. E eu lembro de louvor. Logo depois que eu voltei de São Paulo e eu estava começando a viver os milagres de Deus. Processo, luta, dor. Há processos na sua vida que vão gerar em lágrima.
Há lutas na sua vida que vão ser geradas em dor. Se você olhar para trás, todos aqueles que viveram a unção de Deus, que viveram o milagre de Deus, viveram debaixo de dor. Porque esse mundo não é merecedor deles. E tem um louvor específico que eu pedi até o Mateus para tocar para mim. Esse louvor tocou a minha alma. Porque ele diz assim, ó. Se para carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Esse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, esse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz, a tua glória, Deus. Em lágrimas. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Escolha estar na presença dele. Eu não sei aonde você está com o seu altar. Se você está saindo agora da sua promessa, ou se você já está nas terras de Abimeleque, não desista do seu processo. Não desista das suas lutas. Porque hoje Deus quer tocar a sua vida, quer transformar para que você possa viver aquilo que Ele colocou sobre você. E esse louvor vai dizer: eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Fique de pé. Quero pessoas aqui na frente que passaram por processos difíceis, ou que estão passando por processos difíceis na sua vida, que não conseguem romper porque a luta é grande. Mas hoje eu quero orar por você. E hoje Deus vai fazer um refrigério na sua vida. A luta é difícil, o processo é difícil, mas eu quero te dizer: levanta um altar hoje neste lugar, um compromisso com o Senhor. Talvez você se afastou e você tem olhado a igreja de longe. Eu não quero compromisso. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida que estava tudo errado. Eu chutei o balde. Não quero mais nada. É engraçado, sabe por quê? Eu tive que ir lá e pegar o balde de volta. Para quê? Para os baldes servir as ladeiras da minha vida sendo jogado fora. E aquele balde serviu na minha cura, na minha alma. Hoje o Senhor quer curar pessoas aqui. No meu quartinho de oração, o Senhor falou comigo: existem muitas pessoas feridas de alma neste lugar, passando por processos difíceis até aqui. Mas eu quero orar pela sua vida, para o Senhor hoje trazer um refrigério sobre a sua vida. E eu quero te convidar: venha neste lugar, porque o Senhor vai te tocar. E Ele vai moldar agora a sua caminhada. E o altar vai se levantar aqui para que você possa viver a plenitude dele. No poder que há em nome de Jesus, o ministério de louvor vai entoar um louvor. E
te chamar neste lugar. Você vai receber neste lugar o povo de Deus. Dons, ministérios vão ser destravados neste lugar. Mas precisa de uma atitude. Assim como eu tive atitude no hospital. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela pensou, se eu apenas tocar. Princípio da cura. Segundo nível de cura. Ela declarou. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. O terceiro nível do melhor de Deus é a atitude. Então eu só quero uma atitude sua hoje aqui neste lugar. Venha para frente. E Deus vai te tocar. E Deus vai mudar a sua circunstância. Você que ainda não conhece o Espírito Santo de Deus. Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero te convidar neste lugar, para que você possa receber o melhor de Deus. É uma atitude. Eu vou orar. Alguém na frente, eu vou orar. Os ministérios, dons,
Assim, você vai acontecer agora. E a gente vai ficar agora. Eu quero te pedir a minha vida está por meu Deus. Estava lá baixando em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo. Toca ela agora. Toca ela. Mais. Respira fundo. Levanta a cabeça e respira fundo. Respira fundo. Tá tranquila. Em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade, eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Sai do nervo dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai se tocar agora. Mais. Toca agora na mente. Eu dei uma lavada no céu. Deus, nós estamos sobre você agora. Anjos ministradores, eu quero te toca ela, mais. Deus, nosso, essa unção, é sobre você agora. Em nome de Jesus. Respira fundo. Olha para mim como você está sentindo. Olha na palavra. Mas hoje Jesus, vai na minha agora. Sente comigo. O meu inconsciente. Toda a alma em gratidão. Quer liberar perdão? Quer ser liberta disso? Assim, Espírito Santo, eu libero perdão. Limpa o meu coração. Espírito Santo, eu não aceito mais esse peso que eu estou carregando. Eu coloco a ti agora todo ato de injustiça, tudo que magoou meu coração, eu libero agora no altar. E eu peço agora o sangue de Jesus sobre a minha cabeça. Respira por agora. Espírito Santo sobre a